Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta, concluindo a nossa lição sobre o pensamento, que é uma nova maneira, né, de refletir sobre as características e as coisas do mundo. Com o nosso verso para memorizar: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E a lição nos chamou a atenção de que Deus está disposto a usar cada pessoa em especial para que ela seja um objeto de demonstração da sua graça. Todas as pessoas têm esse privilégio. E acredite, não existe nada no mundo que o mundo mais necessite hoje do que a manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. As pessoas estão esperando por isso. E o que a lição quis dizer foi o seguinte: o primeiro passo é justamente fazer com que a nossa vida seja transformada pelo nosso pensar. Cabe até para nós que somos jovens, usar o exemplo de uma pessoa que não é cristã. Mas ele escreveu numa frase assim: olha, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A mudança do mundo vem com a mudança da mente. Gabriel Pensador escreveu isso em uma de suas músicas mais famosas e que se encaixa totalmente no real sentido do que a lição quis dizer. A mudança do mundo, a mudança que as pessoas esperam começa quando eu estou disposto a ter os meus pensamentos ligados totalmente a Deus. Quando eu tiver toda a minha mente, quando todos os meus pensamentos se voltarem apenas para Deus, eu serei capaz apenas de fazer ações de Deus. Isso é muito interessante. Que Deus nos ajude e nos conceda a graça de estarmos ligados a Jesus totalmente pelo pensamento de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Senhor, e que nós não esqueçamos que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, estrelas de Deus. Verdade. A lição de jovens traz a experiência de uma mulher que ela era fumante há muito tempo. Aquela pessoa viciada mesmo no cigarro. E seu filho, ele odiava aquilo. Mesmo ele não sendo cristão, ele se incomodava muito com aquela questão de ver sua mãe fumando, porque ele sabia que era algo que não faria bem para ela, que não estava fazendo bem para ela. E uma certa vez, o pessoal da igreja adventista visitou a casa dela, fez oração, e posteriormente ela acabou indo à igreja, começou a conhecer a igreja e se batizou. O melhor de tudo, ela largou o cigarro. Então seu filho, ele ficou muito encantado por aquela atitude, porque ele sabia que era algo bem improvável, algo praticamente impossível dela deixar. Mas Deus, ele deseja mudar a nossa vida radicalmente, como ele mudou a vida dessa mulher, né? Basta que nós estejamos permitindo isso. Ele deseja que nós estejamos servindo a Ele com nossa mente e com nosso corpo. Quando usa a expressão mente e corpo, quer dizer que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós estejamos servindo a Ele, né? Que nós, depois dessa semana, não adianta de nada, pessoal, se nós tivermos estudado essa semana toda, achado lindo isso e não colocarmos em prática. Verdade. Nossos pensamentos precisam vir ligados a ações. Nós precisamos pensar, mas também lutar, buscar agir de forma à vontade de Deus. Não adianta de nada só ficar no pensamento. Então que nós possamos, ao fim dessa semana, iniciando esse sábado, e até na próxima semana, a partir daí nós possamos estar permitindo essa mudança em nossa vida, para que nós possamos ter novos pensamentos, nova vida, um novo coração. É o que Deus deseja. E que esse também possa ser o nosso desejo a partir de hoje, uma mudança, começando pelos nossos pensamentos. Verdade. Se você quiser apenas uma dica de dizer assim: ah, mas como começar? Como começar a limpar a minha mente? A gente quer te lembrar sempre da segunda e da terceira lição desse trimestre. Começa com oração. Quando você está orando, o seu pensamento está ligado a Deus. E é impossível ter uma outra coisa em mente. E depois o estudo da Bíblia. É isso que vai te fazer ter o conhecimento de Jesus. Se você estiver pensando assim: poxa, então eu quero começar, eu quero viver isso, como é que eu faço? Comece a orar mais e comece a ler mais a Bíblia. Assim seus pensamentos começarão a ser modelados segundo o caráter de Cristo e você vai conseguir viver isso. É muito legal isso. A lição, nessas últimas semanas, ela tem falado de resultado. Então, o resultado de quais ações? Orar e estudar mais a Bíblia. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.